E nós teremos agora o lançamento da revista digital da Escola de Magistratura e revista do TRF6 neste momento. Nós vamos compor o nosso dispositivo de honra para esse lançamento. Convido o presidente do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, desembargador federal Valisney de Souza. Convido também ministro do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha. Convido também vice-presidente e corregedor regional da Justiça Federal da 6ª Região, desembargador federal Ricardo Machado Rabelo. A diretora da Escola de Magistratura e revista do TRF6, a desembargadora Mônica Cifuentes. O desembargador federal do TRF6, Bozon Gamboge. Com a palavra para o lançamento da revista, a diretora da Escola de Magistratura Federal do TRF6, a desembargadora federal Mônica Cifuentes. Boa tarde a todas e a todos. É uma alegria muito grande ver que esse evento nosso aqui reuniu tantas pessoas nesse ambiente de tanta descontração, tanto aprendizado, e que todos estão aqui, ficaram aqui durante todo esse período. Por quê? Porque viram que o tema era pulsante, o assunto interessante, e que nós, mais uma vez, no TRF6, marcamos essa nossa vanguarda. Gostaria de chamar aqui meu colega, desembargador Pedro Felipe, que foi o coordenador científico desse evento, que ele receba aqui o nosso aplauso e as nossas homenagens. E também, ministro Noronha, nós estamos aqui, neste momento, fazendo o lançamento do primeiro volume da nossa revista, que é uma edição histórica, e que Vossa Excelência nos deu a honra de fazer o prefácio. Essa revista, ela conta a história da criação do TRF6 e como cada um de nós que trabalhou na administração, na construção desse projeto, sentiu essa experiência. Ela é mais do que um artigo científico, uma coletânea de artigos científicos, ela é um testemunho vivo da história do TRF6. E, por isso, o senhor veja só, em 3 anos de criação, o que o senhor criou? O que é isso aqui? Né? O tribunal hoje, um tribunal presente na vida de Minas Gerais, presente na vida do Brasil, um tribunal criado com pouquíssimos recursos, mas que, graças ao empenho, graças a toda a diligência do ministro João Otávio de Noronha, ele passou da ideia dos Inconfidentes Mineiros de 20 anos atrás, né? Todos aqueles participantes deste grande projeto, o ministro Noronha, João Otávio de Noronha, trouxe esse projeto para a realidade. Então, ministro, o lançamento dessa revista é uma homenagem à Vossa Excelência, que o Tribunal Regional Federal da 6ª Região e a nossa Escola de Magistratura Federal prestam à Vossa Excelência, e eu peço, então, uma salva de palmas para o ministro. Eu gostaria, antes, que nós passássemos uma... Tem algumas páginas da revista, Francine? Ah, já está aqui, né? Sim, isso aí nós, agora, ministro, o ministro Salomão já assumiu o compromisso conosco, a Maria Amélia, que está ali, nós vamos fazer a edição impressa, infelizmente não ficou pronta para nós ofertarmos para o senhor no dia de hoje, mas assim que estiver pronta, nós vamos, então, colocar em circulação e chegará às mãos de Vossa Excelência a edição impressa, porque, por enquanto, ela está apenas na edição digital. E eu peço, então, ao presidente Valisney que, junto comigo, entreguemos esta placa em homenagem ao ministro João Otávio de Noronha.
Nós convidamos agora para o discurso de homenagem ao ministro João Otávio de Noronha, o desembargador federal Bozon Gamboge. Senhoras e senhores, boa tarde. Cumprimento, o ministro João Otávio de Noronha e, ao mesmo tempo, a desembargadora Mona Cifuentes, diretora da nossa escola, e agradecendo a indicação, a honra, a oportunidade de poder estar aqui formulando em nome de todos nós, desembargadores do TRF6, esse agradecimento ao ministro João Otávio de Noronha, essa figura que tanto admiramos. Cumprimento o presidente Valisney, nosso vice-presidente corredor, desembargador Ricardo Rabelo e todos os demais magistrados aqui presentes. Mas antes de chegar à homenagem, presidente, eu gostaria de enaltecer essa oportunidade que estamos aqui deste congresso. O congresso que pretendeu aprofundar nossa reflexão acerca da inteligência artificial e já nos permite concluir que alcançou pleno êxito. A temática, qualquer que seja o ângulo que analisemos, mostra-se oportuna e necessária. Nunca em nossa história outra tecnologia preocupou e desafiou tanto o Poder Judiciário. Negá-la, dela fugir ou dela esconder, jamais será o caminho. Assim como o computador aposentou as máquinas de escrever, sem dó nem piedade, também a inteligência artificial aposentará os que a ignoram e os que dela fizerem mau uso. Nesse sentido, fica aqui registrado, além dos agradecimentos que já fiz, ao ministro Luiz Felipe Salomão, ao ministro Benedito Gonçalves, que, por meio do CJF, apoiaram esse evento, assim como a JUF, no seu presidente Caio, a Vossa Excelência, desembargadora Mônica Cifuentes, ao meu colega desembargador colega de turma, desembargador Pedro Felipe, que é aquele que pilota toda a parte responsável de inteligência artificial no nosso tribunal, aos juízes Vânila e Otávio, e certamente a incansável Maria Amélia, que tive a honra de conhecer na última jornada e que, sem ela, tenho certeza, nenhum desses eventos CJF seriam possíveis. São iniciativas como essa que nos permitem conhecer mais e melhor a inteligência artificial, tomarmos conhecimento das iniciativas inovadoras já em andamento dos tribunais regionais federais e no Conselho de Justiça Federal, ampliando o debate sobre o compromisso que devemos assumir no tocante ao uso cooperativo, sustentável e ético da inteligência artificial, coisas que são inadiáveis. Mas é preciso ter em mente, e eu acho que isso aqui, nesses 2 dias de evento, ficou ressaltado o tempo todo, e relembrando a Charles Chaplin em O Grande Ditador, que, abre aspas, a máquina que produz abundância tem nos deixado em penúria. Nossos conhecimentos fizeram-nos céticos, nossa inteligência empedernidos e cruéis. Mais do que máquinas, precisamos de humanidade. Mais do que de inteligência, precisamos de afeição e doçura. Sem essas virtudes, a vida será de violência e tudo será perdido. Fecha aspas. E é nesse momento que eu inicio, portanto, dando encaminhamento à homenagem ao nosso querido ministro João Otávio de Noronha. Um magistrado de inteligência rara e múltipla, muito além do que a máquina é capaz de produzir. A inteligência emocional de quem, segundo suas próprias palavras, acorda todo dia para ser feliz, numa alegria que contagia a todos a seu redor. E o ministro faz jus sempre à frase de que a alegria só é verdadeira quando compartilhada. E Vossa Excelência sempre compartilha com todos a advocacia, colegas magistrados, servidores, enfim, sua constante alegria. Mas tem mais. Nós temos a inteligência prática de quem geriu com maestria o STJ, enfrentando com coragem os difíceis meses da pandemia, e que encontrou seu apogeu na liderança do processo de implantação do TRF6, conquista almejada por gerações, mas somente realizada graças à inteligência, à habilidade e à determinação do ministro João Otávio. Se quisermos um dia narrar os acontecimentos que precederam essa conquista, temos que reconhecer que o ministro João Otávio travou diálogos dificílimos, quer na Câmara dos Deputados, quer no Executivo, diálogos esses que beiravam o suplício, mas que, apesar deles, o ministro João Otávio nunca empalideceu ou cogitou recuar, e só tinha em mente a importância do TRF6 para Minas Gerais e para a própria Justiça Federal. Recordo aqui Carlos Drummond de Andrade, que também, filho de Minas, escreveu: no meio do caminho tinha uma pedra. Pois bem, no caminho da instalação do TRF6 havia inúmeras pedras, mas o ministro Noronha, em vez de tropeçar, soube transformá-las em degraus. Sua firmeza lembrava a máxima rosiana de quem o correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta, esfria, aperta e afrouxa,
sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Aliás, Guimarães Rosa, João e Mineiro, como nosso ministro, ensinou-nos que o real não está na saída nem na chegada. Ele se dispõe para a gente, é no meio da travessia. E o ministro João Otávio, nesse percurso, mostrou que melhor seria perder que render-se, melhor seria enfrentar do que ceder a arranjos anacrônicos ou avessos ao interesse público. Ou, né, citando o hino do nosso Cruzeiro, tão combatido, jamais vencido. Poder-se-ia até mesmo dizer que se o ministro João Otávio jogasse futebol, como de fato fez a segunda pessoa mais importante nascida em Três Corações, também conhecido como Pelé, concluiríamos que viabilizar o TRF6 seria a prova mais eloquente de que o ministro João Otávio de Noronha fez um golaço. Mas a inteligência do ministro Noronha não para por aí. Além de alegre gestor, a carreira do ministro é também marcada por inteligência jurídica, como demonstra o repertório jurisprudencial do STJ, que registra os votos geniais, paradigmáticos, luminares, doutos, sábios, costurados com elementos de uma inteligência aguçada e os elementos de sua primorosa experiência, onde o tempo é mestre. Pessoalmente, além de suas inúmeras qualidades, estou em que a maior delas é a de ser magistrado. O ministro João Otávio nasceu magistrado, vive intensamente a magistratura, qualidade que, de braços dados com sua devoção à ciência e aos princípios democráticos e republicanos, à justiça e à verdade, constitui seu compromisso vital. E se a cada homem cabe vigiar a retidão de sua própria conduta, certo que o ministro João Otávio soube conduzir sua trajetória servindo o direito com dignidade. Enfim, o ministro é um grande homem, e assim como visto por Nelson Geraldo, para quem, abre aspas, só pelo maior o grande é compreensível, mas só pelo grande o maior é possível. Daí porque, como mineiro, usuário do sistema de justiça, membro do sistema de justiça agora, eu só tenho a dizer, em nome de todos nós, né, do TRF6, ministro João Otávio, muito obrigado. Com a palavra, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha. Meu boa noite a todos. Eu saúdo o presidente do Tribunal Regional Federal da Sexta Região. Na pessoa dele, eu quero saudar todos os embargadores federais presentes, muitos amigos aqui presentes, né? Rogério, Guilherme, todos aqui. Vou pedir até para não nominar todos. Saudar a diretora da escola, minha amiga Mônica Cifuentes, foi a primeira presidente do Tribunal Regional Federal da Sexta Região. O Ricardo, que é o vice-presidente do tribunal, e poucos sabem, quando eu assumi a presidência, determinado a criar o Tribunal Regional Federal, a Simone foi nomeada secretária do Conselho com a missão de viabilizar, de promover os estudos. A primeira pessoa chamada em Brasília para conversar foi o Ricardo, que se preocupou em levar um caderno contendo as imagens dos possíveis locais onde poderia situar o Tribunal Regional Federal, né? Mas ele era muito ambicioso, só escolheu prédio muito caro, nós não tivemos dinheiro. Mas eu quero saudar todos os presentes, dizer o prazer de estar em Minas. Eu costumo brincar que eu venho a Minas fazer a minha oração. Aqui eu professo a minha mais profunda fé católica. E por quê? Porque eu me lembro meu tempo de Três Corações. Aqui está repleto de gente da grande Três Corações, né, de Varginha, que trabalharam comigo. É um prazer enorme estar aqui, além dos desembargadores amigos, encontrar os funcionários do TRF e do Conselho que eu tive o prazer de tê-los como assessores lá de trabalho no passado. E eu brinco que eu venho a Minas não para saudar o Pelé, que é o segundo cidadão mais importante de Três Corações, porque o primeiro os meus alunos escolhem no dia da prova. É uma questão valendo 7 pontos e eles têm acertado. Mas eu venho rezar, e por que eu digo que eu venho rezar para quebrar o gelo? Porque eu vou a Três Corações. Três Corações eu faço, no passado,
A casa da minha mãe, a praça, né, que a gente falava o jardim, era de 900 metros e eu achava aquilo uma longura. Os valores de referência em medidas mudaram na nossa vida. E eu fazia esse caminho mudando de passeio, ora no passeio da direita, ora na esquerda, depende da casa que eu passava. Onde tinha as meninas que ficavam no alpendre, eu passava para aquele lado. Eu andava mais 100 metros, passava para o outro, e assim. Mas era um desprezo total. As meninas não olhavam, e quando olhavam, diziam assim, oi. Era aquele desprezo absoluto. O tempo passa. E hoje eu faço esse mesmo caminho, logicamente não mais mudando de passeio. E quando eu olho assim para algum passeio e vejo aquelas que me desprezaram, eu olho, vejo e olho para o céu e digo, obrigado, meu Senhor, por essa e com essa eu não casei. Moral da história. Deus castigou todas aquelas que me renegaram. E beneficiou e consagrou a Deimarque, minha esposa, ficou cada vez mais bonita. E cada ano que ela convive comigo, ela se embeleza mais. Mas eu quebro o gelo pelo horário, já está tarde, mas eu me sinto, na verdade, emocionado de estar aqui. Receber a homenagem do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, como participante de sua criação, é uma honra que me emociona profundamente. Esse reconhecimento por parte de uma instituição tão relevante para a Justiça Federal reafirma o valor do trabalho coletivo, da dedicação e do compromisso com o fortalecimento das instituições públicas. E eu quero dizer, brincam que eu sou o pai do Tribunal Regional Federal da 6ª Região. A mãe, nós ajuizamos a primeira ação de investigação de maternidade no Brasil. Nós estamos procurando. Mas a verdade é, não se cria um tribunal do peso do Tribunal Regional Federal da 6ª Região sozinho, porque o presidente do Tribunal, do Superior Tribunal de Justiça de Minas, porque o presidente conhece alguns políticos, cria quando há uma coincidência de esforços. E criar o Tribunal Regional Federal, com todo o trabalho que teve, valeu a pena, porque ele uniu os políticos, uniu os desembargadores, uniu os juízes. Foi um trabalho de união, de fortalecimento de uma instituição chamada Justiça Federal. Esse tribunal foi criado não apenas para resgatar um compromisso com Minas, como um pagamento de uma dívida da Constituição de 88. Não. Esse tribunal foi criado porque a justiça brasileira, a Justiça Federal, precisava de um tribunal que desafogasse a primeira região. Um tribunal que já devia ter sido criado na Constituição, junto com a Constituição de 88. Esse tribunal foi criado não por uma pretensão política, mas por uma ambição técnica de melhoria da qualidade da prestação jurisdicional. Essa é a importância. E não foi um trabalho meu, mas foi um trabalho de todos. Foi um trabalho dos políticos, e aí eu destaco o deputado Diego Andrade, que coordenou a bancada, do Fábio Ramalho, que foi o relator. Foi um trabalho dos juízes de Minas, que trabalharam muito, eu me lembro da Simone com o Ricardo, se deslocando, preparando, conversando com todos os demais juízes. Foi um trabalho da assessoria política, da assessoria parlamentar do STJ, onde nós fizemos 15 almoços no STJ com parlamentares, deputados, senadores, justificando. Foi um trabalho conjunto. Por isso, eu acho que é difícil definir o pai, são muitos. Que bom que nós conseguimos unir as pessoas de Minas, as autoridades de Minas, todas preocupadas em solucionar o problema da morosidade da Justiça Federal com relação aos processos de Minas Gerais. Apelações demoravam 10, 15 anos para serem julgadas.
Não por culpa dos desembargadores do TRF da primeira, mas por culpa da estrutura que não se mostrava suficiente e adequada para proporcionar uma entrega de uma prestação jurisdicional séria e eficaz. Por isso eu digo, saibam que lutar pela criação e instalação do TRF no Tribunal Regional Federal foi, para mim, mais do que uma missão. Foi um marco de minha trajetória que compartilho com tantos colegas e amigos que também se dedicaram com afinco para tornar esse projeto uma realidade. E nós criamos o tribunal, todos nós fundamos o tribunal. E fundamos dentro daquilo que era possível. Nós sabíamos que 18 desembargadores não era o número suficiente. Nós sabíamos que nós não tínhamos a melhor sede, a sede adequada, mas nós precisávamos fundar. Fundamos, e agora vamos discutir a prosperidade, agora vamos discutir a sede adequada, agora vamos pleitear o aumento. Mas era primeiro preciso criar, tornar realidade a existência de uma jurisdição de segundo grau na Justiça Federal em Minas Gerais. Portanto, a homenagem que hoje recebo, eu compartilho com todos aqueles que estiveram ao meu lado nesse percurso e trabalharam comigo esse caminho. E aqui eu faço uma homenagem também ao ministro Humberto Martins, que instalou o tribunal. Humberto instalou o tribunal e colaborou muito para que o Tribunal Regional fosse uma realidade. O anúncio deste momento me fez revisitar, não posso ser diferente, as etapas de constituição física e institucional do TRF6, os desafios enfrentados e, sobretudo, a alegria de vê-lo ganhar corpo e alma em 19 de agosto de 2022, inaugurando uma nova era para a Justiça Federal de Minas Gerais. E aqui eu destaco que, na instalação, elegemos a nossa primeira presidente, a desembargadora hoje, Mônica Cifuentes, que vinha como desembargadora do Tribunal Regional Federal da primeira região. Mas tudo foi pensado. Mônica foi a primeira presidente, e ela me liga certo dia e diz assim, eu vou assumir a corregedoria do TRF1 se nós estamos criando o TRF6, se eu vou para Minas, quero ir para Minas. Falei, vai, você tem que assumir, porque a corregedoria tem os dados, é estratégico para que a gente possa fazer a tempo e a ordem os estudos necessários para a implementação. Mônica aceitou essa missão, foi corregedora e abriu as portas do Tribunal do TRF1, convencendo não só o presidente, mas fornecendo a tempo e a ordem os dados necessários que nós precisávamos para a conclusão dos estudos. Foi uma colaboração inestimável da minha colega, amiga Mônica Cifuentes, que pouco sabe, é uma mulher de elite, porque é torcedora do Cruzeiro Esporte Clube. Foram 2 décadas de esforço conjunto entre advogados, a OAB se aliou na campanha a nosso pedido, participou ativamente, muito nos ajudou. Então, foram 2 décadas de esforços conjuntos entre advogados, representantes dos 3 poderes e instituições democráticas, num movimento harmonioso e incansável. Nunca perdemos o rumo. E a ideia, evoluindo lentamente, criou raízes profundas e empurrou os limites do próprio mundo. Esse crédito eu dou à perseverança do povo mineiro, um povo de 7 fôlegos. Cada distância vencida, cada estrutura montada, cada serviço implementado foi movido por um propósito maior, servir ao jurisdicionado com eficiência, dignidade e respeito.
Nos 3 anos de atuação, a nova Corte tem sido um verdadeiro instrumento de transformação, com julgadores e servidores que, mesmo diante de desafios, têm demonstrado esforços hercúleos para garantir a paz social e fortalecer a cidadania. Que os próximos anos sejam de consolidação, inovação e de mais conquistas, e que estejamos juntos nos capítulos seguintes, com a mesma força que nos trouxe até aqui. Afinal, a história continua neste estado de Minas Gerais, estado de liberdade e de espírito. Muito obrigado. Para o encerramento, nós convidamos o coordenador científico do Congresso em Inteligência Artificial no Poder Judiciário, desembargador federal do TRF6, Pedro Felipe Santos, e a coordenadora executiva deste evento, a juíza federal auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça Federal, Vânila Cardoso André de Moraes. Eu passo a palavra para a juíza federal Vânila Cardoso André de Moraes. Boa noite a todos e todas. Aqui falar depois aqui do ministro é complicado, né? Mas eu gostaria inicialmente de cumprimentá-lo aqui, ministro João Otávio, e agradecer a sua presença e o seu apoio incondicional ao nascimento desse grande tribunal. Esse tribunal inovador, que contou com sangue, suor e lágrimas, desde o início lá que se criou a Jufeng, lá com o desembargador Miguel, até o momento em que surgiu, foi aprovada a lei, que se instalou esse tribunal, foi uma história de muita luta, muita luta. Eu tive a oportunidade de ser diretora do foro na transição, e também ser juiz auxiliar da nossa grande presidente, Mônica, tirar o tribunal do papel, mulher de grande coragem, grande coragem. Aliás, é emocionante até falar isso nesse momento, num evento de inteligência artificial histórico. Conseguimos reunir os 6 TRFs, o STJ, para discutir o futuro e o presente nas tecnologias, no tribunal que nasceu sob o signo da inovação. Então, nós estamos, assim, realmente, ministro João Otávio, criando uma bela história, um belo caminho. E eu quero aqui só agradecer muito o apoio aqui da desembargadora Mônica ao evento. Ela é uma mulher de muita coragem, sabe? Porque eu queria cortar as inscrições e ela, não, pode vir, pode vir. Aquele coração mineiro, né? De aceitar. Então, chegamos a 540 inscrições. Um evento magnânimo. E também cumprimentar aqui, assim, e passar realmente os méritos desse evento ao desembargador Pedro Felipe. Ele foi a mente brilhante que bolou a lógica toda do evento. Nós tivemos o apoio do CJF, mas a mente brilhante está aqui do lado esquerdo, e esse mérito tem de ser passado. O mais bonito desse evento foi essa oportunidade de congregar todos os tribunais. Nós estamos iniciando uma nova fase de trabalhar em rede. Nós criamos a Rede de Inovação da Justiça Federal, no Conselho da Justiça Federal. Estamos trabalhando em 3 linhas, que é o letramento digital, colocar a inovação na estratégia e compartilhamentos, inclusive com a biblioteca de prompts, que eu achei o máximo também, e compartilhamento de todas as nossas iniciativas. Esse é o momento, é o primeiro passo. Nós já começamos, em alguns momentos, trilhando caminhos diferentes, metade pelo EPROC, metade pelo PJE,
tudo bem, vamos nos reencontrar mais à frente. Aliás, nós estamos nos reencontrando. Então, na minha parte aqui, um profundo agradecimento por poder participar desse momento e poder dividir com vocês essa nova era, que é a era da cooperação, do compartilhamento, da cointeligência, porque eu sempre falo uma frase que eu acredito muito, que a união, ela gera o infinito para as realizações. Então é isso, meu muito obrigada de coração. Obrigada. Nós gostaríamos também de ouvir o pronunciamento do desembargador Pedro para finalizar o nosso evento. Boa noite a todos e a todas. Cumprimento o ministro João Otávio Noronha e podemos dizer orgulhosamente que o TRF6 é um filho que só lhe dá orgulho, ministro. E eu mencionava isso hoje com alguns colegas, de quão orgulhosos nós estávamos hoje ao ver o desenrolar do evento. Passamos os últimos meses pensando junto com a Vânila, o Otávio, a Maria Amélia, o ministro Salomão, a Mônica, diversos outros colegas que contribuíram tanto, pensando em cada detalhe, cada painel, cada oficina, os temas que deveriam estar, a mensagem que nós queríamos passar com o evento, e tudo isso mostra o amor que nós temos por esse projeto, que é o TRF6, né? O tanto que nós nos dedicamos, seja no trabalho judicial, seja no trabalho extrajudicial, de construir cada tijolo dessa grande obra, de abraçar, apaixonar-se por todos esses desafios. E que alegria, depois de pouco mais de 3 anos, nós estarmos aqui mostrando bons resultados. O tribunal deu certo, o tribunal é um projeto vitorioso, o tribunal é um projeto integrado, em que a primeira e a segunda instância caminham lado a lado, em que nós estamos construindo uma cultura organizacional de trabalhar em colaboração, em cooperação, as unidades trabalham transversalmente, nós pensamos em tecnologia, nós pensamos no humano, e quando pensamos neste evento, nós quisemos levar também a filosofia que aqui nós temos. Tecnologia, sim, e quanto mais tecnologia, mais humanidade. Nunca a tecnologia para substituir, para marginalizar, para reduzir a inteligência humana. A tecnologia vem para se alinhar à inteligência humana e nos trazer inúmeras ferramentas de gestão, inúmeras ferramentas para otimizarmos o nosso trabalho e nós prestarmos um trabalho jurisdicional que efetivamente traga uma sociedade mais justa, sem demagogias, sem rodeios, mas com muita ética, pé no chão, ciente de todos os desafios que nós temos, mas sim, por que não, muita paixão por isso. E o mais importante é nós sabermos que aqui nós estamos em rede. A iniciativa do CJF, por meio da Corregedoria, né, de trazer todos os tribunais. Esta é a primeira vez que os tribunais se encontram para discutir inteligência artificial. Cada tribunal trazendo a sua contribuição, o seu projeto, as soluções que se complementam. E penso que agora nós temos um desafio, né? Depurarmos todos esses inputs e nos reunirmos em breve, em algum momento, para nós sabermos o que cada um pode trazer para o nacional. Não podemos repetir com a inteligência artificial o erro que nós cometemos quando nós construímos sistemas processuais, em que houve menos cooperação do que competição. E isso não pode acontecer no momento em que nós temos restrições orçamentárias, no momento em que nós temos mais comunicação, no momento em que nós estamos interconectados. Nós estamos tendo agora a oportunidade única de trabalharmos cada vez mais em conjunto, e louvo o CJF, né, historicamente, sempre esse elemento de conexão de todos os tribunais federais da Justiça Federal. Agradeço imensamente a presença de todos.
Foi um desafio logístico enorme, nós tivemos aqui 450 pessoas, mas nós estamos muito honrados desse privilégio e sempre estaremos de portas abertas para novas discussões, para novos eventos, enfim, para nós caminharmos sempre em conjunto com a tecnologia e com a humanidade. Muito obrigado. Tá? Bom, então, agradecendo a presença de todos, de todas, de todos, e com toda a alegria que é, vamos dizer assim, íncita dentro de cada um de nós nesse momento, eu declaro encerrado este congresso. Muito obrigada. Nós agradecemos a todos e a todas que participaram de forma presencial e online, aos servidores da Justiça Federal, ao Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal e a todos os colaboradores dessa estimada casa, o Centro Universitário Dom Helder, que tornaram esse congresso, Inteligência Artificial no Poder Judiciário, uma realidade. Boa noite.